missa hoje vai ser para Dr. Manuel Alberto Ferreira Machado, 5 anos de seu falecimento. Américo Feliciano Camarinha, engenheiro Nelson Costa de Cunha, Maria Rodrigues Oliveira, marido e filho, Jorge Moisés Alessandro, Moisés Ilia, João da Silva Costa e esposa, José Luís Soares Pereira e esposa, Manuel Carvalho e esposa, Maria Amélia Tinoco Fernandes, Mário Rodrigues de Costa, Domingo de Almeida Dias e esposa, e Marisa de Paz e marido. Que alegria quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Os nossos passos se detêm às tuas portas, Jerusalém. Jerusalém edificada, cidade bela e harmoniosa, para lá só vêm as tribos do Senhor. Que alegria quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Os nossos passos se detêm às tuas portas, Jerusalém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos cristãos, irmãs e irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, encontramos-nos nesta Assembleia Dominical para prestarmos homenagem ao Senhor, Deus do Universo, e sobretudo também podermos em comunhão festejar esta grande alegria, porque é através deste amor interior que nós podemos professar aquilo que somos, não só a renovação do nosso credo, mas sobretudo dizermos uns aos outros o amor que temos e a verdade e a forma mútua de nos podermos ajudar em partilha. E neste 29º domingo do tempo comum temos um dia especial hoje, que é o dia das missões, o Dia Mundial das Missões. Nós somos igreja missionária também, cristã, católica, apostólica e missionária. Logo, hoje temos este grande dia das missões. Mas daqui a pouco vamos oferecer uns minutos relativamente a este assunto. Deus Todo-Poderoso, tendo compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais do pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais do pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós, Jesus Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno,
Dai-nos a graça de consagrarmos sempre ao vosso serviço a dedicação da nossa vontade e a sinceridade do nosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Podem sentar-se um bocadinho, ouvirmos a palavra. Leitura do livro de Isaías. Assim fala o Senhor a Ciro, seu ungido, a quem tomou pela mão direita para subjugar diante dele as nações e fazer cair as armas da cintura dos reis, para abrir as portas à sua frente, sem que nenhuma lhe seja fechada. Por causa de Jacó, meu servo, e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome e te dei um título glorioso, quando ainda não me conhecias. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingi quando ainda não me conhecias, para que se saiba, do Oriente ao Ocidente, em que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e mais ninguém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai a glória e o poder do Senhor. Aclamai a glória e o poder do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Publicai entre as nações a sua glória, em todos os povos as suas maravilhas. Aclamai a glória e o poder do Senhor. O Senhor é grande e digno de louvor, mais temível que todos os deuses. Os deuses dos gentios não passam de ídolos. Foi o Senhor que fez os céus. Aclamai a glória e o poder do Senhor. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e poder. Dai ao Senhor a glória do seu nome, levai-lhe oferendas e entrai nos seus átrios. Aclamai a glória e o poder do Senhor. Adorai o Senhor com ornamentos sagrados. Trema diante dele a terra inteira. Dizei entre as nações, o Senhor é rei. Governa os povos com equidade. Aclamai a glória e o poder do Senhor. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz estejam convosco. Damos continuamente graças a Deus por todos vós, ao fazermos menção de vós nas nossas orações. Recordamos a atividade da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, na presença de Deus, nosso Pai. Nós sabemos, irmãos amados por Deus, como fostes escolhidos. O nosso Evangelho não vos foi pregado somente com palavras, mas também com obras poderosas, com a ação do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.
ostentando a palavra da vida. Aleluia! 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 A liturgia deste 29º domingo do tempo comum convida-nos a refletir acerca da forma como devemos equacionar a relação entre as realidades de Deus e as realidades do mundo. Diz-nos que Deus é a nossa prioridade e que é a Ele que devemos subordinar toda a nossa existência. Mas avisa-nos também que Deus nos convoca a um compromisso efetivo com a construção do mundo. Bendito sejas, Deus Pai, porque Jesus Cristo, teu Filho, nos ensinou a dar-te Deus e Senhor nosso. O que é teu é a autoridade civil, obediência e colaboração de vidas. Com o exemplo da sua vida, Cristo mostrou-nos concretamente que o seu discípulo deve ser o melhor e mais completo cidadão, leal, responsável, justo, insubornável, crítico e solidário. Mas tu, Senhor, não nos constróis a casa e a cidade, em vão vigiamos, madrugamos e nos afadigamos todo o dia. Concede-nos, Senhor, o teu espírito de amor e de serviço, para que testemunhemos entre os homens, nossos irmãos, que o teu reino tenha primazia absoluta na nossa vida. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus reuniram-se para deliberar sobre a maneira de surpreender Jesus no que dissesse. Enviaram-lhe alguns dos seus discípulos, juntamente com os herodianos, e disseram-lhe: Mestre, sabemos que és sincero e que ensinas segundo a verdade, o caminho de Deus, sem te deixares de influenciar por ninguém, pois não fazes acepção de pessoas. Diz-nos o teu parecer. É lícito ou não pagar tributo a César? Jesus, conhecendo a sua malícia, respondeu: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Eles apresentaram-lhe um denário e Jesus perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? Eles responderam: De César. Disse-lhes Jesus: Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este santo Evangelho, Perdoai-nos, Senhor. podem sentar-se um bocadinho. Escutamos a palavra de Deus, aquilo que a liturgia hoje, neste 29º domingo, nos oferece, e devemos realmente estar atentos. Atentos às leituras que foram feitas. As minhas palavras serão sempre insuficientes à perfeição daquilo que escutamos. Todavia, e pelo dom do Espírito Santo, e pelo empurrão também episcope,
aquilo que eu poderei dizer são sempre as minhas palavras preferidas na minha boca, mas sempre veiculadas pelo amor de Deus. Ora, escutámos a primeira leitura e este momento que pertence à tradição, e tradição quer dizer Antigo Testamento. Antigo Testamento estamos a falar do tempo de Isaías, e mais para trás temos o Deutero-Isaías. Este Deutero-Isaías quer dizer que são aqueles que seguem a escola do próprio profeta, sendo profetas também em si. E entra aqui realmente o grande rei, das aspas, colocado e ungido pela vontade de Deus, o Ciro. E nós ouvimos aquele homem bom, este espírito bom, que é, na verdade, que nós na vida, cada um, devemos tentar ser o melhor possível. E ele, na sua responsabilidade estatal, se assim pudermos dizer, do tempo, porque comandado já por outros povos, mas vamos pensar que ali era o seu Estado. Ele era homem bom, distribuidor dos bens, olhando sempre para o seu povo e por aí adiante, e tendo as perseguições que nós sabemos, escutamos. Esta grande maravilha que a tradição, empurrando-nos, estamos a falar isto 400 a 500 anos antes de Cristo. Por isso, tudo já se aproximava, que o Messias Salvador se ia anunciar à humanidade. É sempre esta trajetória de amor, de verdade, de vida, para que se consagre na plenitude eterna do amor de Deus. Caríssimos, irmãs e irmãos de Nosso Senhor Jesus Cristo, chega-nos o Salmo responsorial. Eu vimos esta maravilha semana passada e sempre vos vou dizendo a nossa catequese, porque não é sermos poucos, que não somos nada, não, somos muitos aos olhos de Deus. Importa onde estão 1, 2, 3 reunidos, eu estou presente. Ele está muito mais presente connosco quando nós tentamos ocupar o espaço da casa dele para daí também sermos testemunhas no serviço, na verdade, na honra da sua caminhada para um dia triunfarmos no triunfo eterno que se chama Pátria Celeste. Mas então, toda esta caminhada do Salmo, e eu convido sempre nesta catequese lermos um Salmo cada dia da nossa vida. Não é um hoje e um amanhã, e depois passado 15 dias. Porque vou de férias, tenho que deixar Nosso Senhor a descansar. Nosso Senhor não descansa. Ele é omnipotente, omnipresente e omniconsciente. Logo, está sempre atento. Nós é que nos esquecemos dos nossos deveres e escutamos isto no Evangelho. Então, é preciso, cada um de nós, como oração, já que não fazemos às vezes muita oração, estar nos Salmos. É de gradual importância e de imperativa importância que nós estejamos juntos ao amor de Deus. E os Salmos, os salmistas em si, têm sempre a dizer algo de muito importante, que estremece a nossa vida, que nos faz completar a pessoa que nós somos. E para nos completar quem somos, não são as nossas misérias humanas. Essas são correntes. Todos nós, nesta situação de vida, praticamos coisas melhores, coisas menos melhores. Temos algo que existe com poucas letras, mas que fala perdão. E perdão não somos nós que damos a ninguém. O perdão é só de Deus, para a terra. Nós devemos ser caminhantes na interajuda, na colaboração uns com os outros. Ter palavras de carinho, palavras de amor, palavras também de uma forma emotiva, não palavras de rebaixamento, de fazer sofrer as pessoas, ainda mais por coisas de nada, mas às vezes são grandes coisas na vida da pessoa. E esta cautela que ajuda-nos, de facto, na oração com o próprio Salmo, claro, à Virgem Mãe de Deus, a oração mariana. Essa, indiscutivelmente, há um século foi pedida cá na nossa terra. Nós fomos escolhidos em Portugal para que Nossa Senhora viesse dizer, ou por visão, ou por aparição, àquelas 3 criancinhas, para que nós fôssemos realmente manifesto, que realmente fôssemos uma assembleia, fôssemos uma legião de amor, uma legião em oração. E só unidos neste elo de ligação na oração mariana, nós podemos também crescer. Vou abrir e fechar este parêntese. Sempre na humanidade, desde os tempos primórdios, nós conhecemos estas coisas.
Mas hoje somos nós. Somos nós os responsáveis pelas coisas que estão a acontecer no mundo. Somos responsáveis por aquilo no Oriente, somos responsáveis pelo Ocidente, somos responsáveis pela África. Devemos estar com o coração. Se não pudermos doar fisicamente, devemos nos doar em oração. E essa oração tem que ser contínua. E só assim, de facto, a paz pode acontecer em alguns espaços da humanidade. Ouvimos na primeira leitura este rei, o Ciro, a bondade dele. Reparai o que estamos novamente nessa terra do Oriente, mais propriamente em Israel, no local que nós todos os dias e a qualquer momento, em segundos, escutamos, continuam os mesmos problemas. Sabeis porquê? Por um quinhão de terra. Só Jerusalém é que está em causa. O que se passa realmente em Israel e na Palestina é aquele quinhão de terra. Jerusalém. Querem todos a Jerusalém. E temos estes cenários ao longo da história tristes e vergonhosos que mutilam, lamentavelmente, vítimas. E não são os lá de cima que são os sofredores número 1. São os cá de baixo, aqueles que unidos na oração e na prestação com o amor de Deus, que são ceifadas as próprias vidas. E nós, como militantes desta igreja militante, devemos realmente estar sempre dedicados em oração para que se minimize estas situações. Ouvimos a carta, a epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, um nome difícil, mas estamos entre a Grécia e Roma, tudo isto greco-romano. Há aqui uma professora que sabe melhor do que eu estas coisas, do espaço histórico greco-romano, mas de qualquer forma estamos entre a Grécia e Roma. E o que é que acontece? São Paulo andava a pregar e a evangelizar. Era um homem de uma estatura baixa, um homem sem vista em lado nenhum, tinha a vista no seu coração, quando realmente o Senhor, no momento exato, em confissão direta, o perdoou, e ele fez um dos meios apóstolos à Igreja Católica e Apostólica Cristã do Amor, que foi, de facto, o grande Messias, entre aspas, para a Igreja onde se sustenta da sua palavra. Todas as cartas de São Paulo é o sustento, digamos, o sustentáculo, mais propriamente dito, em que a Igreja assenta a palavra. E foi São Paulo que começou a evangelizar aquele povo, daqueles locais, como nós sabemos, Coríntios e por aí adiante, que vós conheceis as leituras, tanto como eu. Mas há um pormenor. Ele estava, foi lá para os nossos irmãos, eu nem sei dizer, como há um bocado também, às vezes as palavras fogem. Pronto, ouviram, escutem com os ouvidos e leiam com os ouvidos, e os olhos muitas vezes também têm que escutar, não é só ver. E nós, os olhos, outra coisa que vos quero advertir é que os olhos veem aquilo que querem ver. Não, devem ler. Os olhos devem ler e escutar. Os ouvidos devem passar para os olhos. Nós às vezes invertemos também os sentidos sensoriais conforme as nossas conveniências. Eles realmente têm a função que têm, mas essencialmente têm uma função muito importante, que é dar-lhe o nome no momento certo, sobretudo na paz interna de cada pessoa e de cada ser humano e de cada filho de Deus. Mas vamos então a esta carta dos Tessalonicenses. Andava por lá a pregar de uma forma rápida. E reparai, nós temos 45, 50 ou 60 minutos de missa e às vezes já estamos a olhar, etc. Damos uma hora a Deus, geralmente por semana, mas estamos muito preocupados com o relógio. E muito bem, temos afazeres, mas às vezes os afazeres estão na rua, os afazeres estão no telefone. E muitas vezes os afazeres estão nas conversas maldizentes que temos uns com os outros. Mas tudo bem. Pronto, mas para dar uma hora a Nosso Senhor, às vezes fazemos um esforço, de certa forma, grande, que devia ser pequeno, mas é grande. Então, ele estava e foi pregar a essa terra. Como nós sabemos, havia gentios e um pouco de fariseus, um povo meio perdido. E então, São Paulo, de uma forma rápida, tentou evangelizar. E semeou em si, pela semente, é Deus, na pessoa do seu filho muito amado, mas de qualquer forma semeou e edificou uma comunidade.
Ele veio desgostoso, porque teve que vir fugido. Sabes porquê? Porque perseguido. Sabes porquê? Porque os homens passam a vida a perseguir uns aos outros. Sabes porquê? Porque os homens só gostam de fazer mal. E sabes porquê? Porque a humanidade em si não é sofredora, de facto, relativamente à situação que, na pessoa de Deus Pai, na figura do seu Filho muito amado, providencia para a humanidade. O que é que faz? É isto. E então, São Paulo teve que fugir. E foi lá para a cidade de Corinto, os tais Coríntios, e começou a fazer um trabalho. Mais uma vez, não foi muito aceite, como costume. Aliás, como nós muitas vezes não somos aceitos quando vamos a algum lado, ou se estamos vestidos mais de uma forma secular e etc., é a mesma risada, é as mesmas coisas. Nós compreendemos isto e percebemos que as pessoas nunca olham para o interno. O umbigo está para fora, efetivamente, mas é bom que olhem para dentro do umbigo e vejam realmente o seu mundo e sejam transparentes à verdade da humanidade. Sejam transparentes uns com os outros, porque lá tem muita podridão, mas nós não vemos a nossa podridão. Vemos a podridão dos outros para estar a apontar. Então, lá em Corinto, o São Paulo começou a trabalhar. Sabes que ele arranjava tendas, era um tendeiro, mas não era tendeiro de banca, mas arranjava para as bancas. E não estava a ser muito bem recebido, decidiu ir à sinagoga, que no tempo falava-se sinagoga, ainda no tempo dele, a sinagoga, evangelizar ao sábado, que antes era mais ao sábado. Vem um tal conhecido, que nós ouvimos estas lições, mas também não as recordámos muito bem, um tal Timóteo, seu discípulo, aparece, vem ter com ele lá a Corinto e diz: oh Paulo, que satisfação, que maravilha, o que tu fizeste, o grande milagre que existe, que a grande população está unida e só falam em ti, querem-te lá, já temos esta comunidade. E ele pensar, choroso, que não tinha feito o trabalho todo, porque teve que vir muito rápido lá. Repararam, deixou a semente. E São Paulo ficou contentíssimo. O que é que ele faz? Quando nós recebemos boas notícias, pois estas notícias também têm que nos chegar para nos aquecer o espírito, São Paulo começou a pregar todos os dias. Começou a evangelizar em Corinto todos os dias. Já deixou de ser ao sábado, começou todos os dias. E arriscou, como nós sabemos, a crucificação também final da vida dele. Ouvimos o cântico de louvor do Aleluia. E isto é sempre uma maravilha. Portanto, sem música do órgão, que às vezes não podemos ter aqui, mas esta musicalidade desta mensagem dada por esta maravilha também do salmo em si, este encanto que nos deve de facto preencher o nosso coração e colocar-nos muitas vezes a refletir a nossa semana. O cântico diz-nos isso. Entre as palavras que lá estão e aquelas que eu quero dizer, olha para a tua semana, olha, percorre. Que eu saiba. E o Salmo também diz isto. Na minha cabeça e na vossa cabeça. Os pés estão virados para a frente, sabeis? Não estão virados para trás. Caminhar é assim, como eu estou a fazer. Não é assim. Se é assim, é para a frente. Apagar mágoas e caminhar. Espreitar para o passo seguinte pode me dar uma resposta. Não deu, tenho o passo seguinte. Não deu, tenho o passo seguinte. E assim sucessivamente, até que a resposta me seja dada. Eu tenho que ser determinante no meu caminhar, confiante também, e aqui, porque estamos em igreja, em fé, e percorrer o caminho nos passos da vida, mas sempre do amor de Deus. Depois escutámos este trecho que o nosso irmão construiu, e aqui nos foi exprimido a mensagem. Uma mensagem que já engloba, efetivamente, tudo isto que eu disse e, sobretudo, o próprio Evangelho. E, de forma que nos diz: bendizemos, Senhor, bendizemos isto, está sempre no bendizemos de Pai, bendizemos disto. São palavras que nós devemos recordar. Ele recordou-as bem aqui, mais uma vez, para que nós possamos ser, de facto, veículo, como eu gosto de falar, veículo da mensagem, veículo do amor e veículo de paz. Para terminar, entre, de facto, no
no coração de Jesus. Entro também na maldade humana do tempo. Estamos a falar dos gentios e fariseus. Estamos a falar daquela gente, dos sumos sacerdotes do tempo. E então, como eram os senhores da lei, os senhores da sabedoria, e eram. Eles respeitavam a lei, tudo bem. Respeitavam, colocando, de facto, cada um a cumprir. E eles a beneficiar. Não devemos esquecer isto. Eles cumpriam, beneficiando, pondo-nos, e vamos nos colocar nós naquele tempo, nós como subditos, a obedecer. Então chega este despertar que Jesus andava a incomodar. Só 3 anos de vida pública. E 3 anos de vida pública incomodou aquele povo todo que foi ali, na pessoa de Jesus, mas Deus teve que arranjar um local. E aquele foi o escolhido. Podia ter sido este pequenino em Portugal, mas foi escolhido aquela terra. Foi porque foi. Não é nada. Havia um local que era preciso ser escolhido. E foi aquele escolhido. Não foi preferencial em nada. Foi escolhido simplesmente pela vontade de Deus, sem intenção nenhuma. E aquele povo. E pronto, tomaram-se donos de tudo. E muito bem. E aqui existe a palavra na tradição até realmente a este momento do Novo Testamento que estamos a falar, na figura mais importante, histórica, mas histórica pelo nome, mas divina por a sua essência e existência. Então, Jesus, na sua evangelização, começou a incomodar aquelas pessoas. Estávamos no tempo do rei Herodes, ainda por cima, não é? Naquele homem que em tudo tentava castigar, e por aí adiante as histórias que vocês conhecem, desde a vossa catequese, tanto ou melhor até do que eu. Então, foram queixar-se e ele mandou estes senhores, que nós chamamos aqui de fariseus, mandaram, de facto, ter com Jesus e levar uma boa notícia, que era para ver se o apanhavam em flagrante. Como que o Filho de Deus seja apanhado em flagrante. Mas tudo bem, ele veio para caminhar, para sofrer também como cada um de nós, ao fim e ao cabo mostrar a sua humanidade na sua divindade, que vinha, de facto, a salvação. Mas engraçado, eles vieram para ver se o apanhavam. Colocaram-lhe, sabeis, vós que estás a assistir, uma ratoeira. Na ratoeira apanham-se ratos. São aqueles que minam a nossa vida. São animaizinhos escolhidos para isso, coitadinhos. Mas são aqueles que minam, sabeis? Aqueles que nos fazem mal. Porque são roedores. Roedores da nossa consciência, roedores da nossa vida, roedores do nosso caminhar. E tentaram que Jesus fosse apanhado nessa mesma ratoeira. Passo o termo da expressão, entendam-me. E então acaba por Jesus, no momento, equilibradamente, a pensar o que é que poderia e como ia fazer a sua pregação no momento seguinte, e vem questioná-lo. Mestre, reparai que eles não chamavam mestre. Isto é uma falácia. Isto é uma treta. Eles não chamavam mestre, grande mestre. Não, eles tinham, mas é como nós sabemos. Nós às vezes não gostamos das pessoas, o que dizemos, não é? Quando queremos alterar uma coisa, tratarmos-la bem. Mas por trás, estamos a calcar os pés para trás, aqui não se vê por causa do paramento. Para trás, calcamos. Nós sabemos. Tristemente, temos muitas façanhas destas. Então, Jesus foi interceptado por esses senhores, que seriam os homens da lei, e que lhe vêm perguntar, pronto, vamos apanhá-lo agora, e aqui está. Temos uma forma ótima para o poder castigar, que no tempo, nós sabemos, seria a crucificação. Jesus só foi crucificado porque era realmente o castigo do tempo. E então, lá estamos, vamos apanhar, porque ele aqui não tem saída. Grandes mestres, finórios, gente fina, estudou tanto, mas passou muitas páginas em branco. Há livros que nós lemos, ouçam-me, em que tem 100 páginas, mas nós lemos 70, mas dissemos que lemos as 100. E nas 30, passámos à frente com os nossos olhos, com a nossa imaginação, com o nosso querer e com o nosso potencial, quantas vezes negativo. Então, há que estar atento. O livro tem 100 páginas, não tem 70, não tem 70. As 30 não foram lidas. E é isto. Eles vinham muito contentes que tinham um livro de 100. Isto é uma alegoria que eu estou a fazer, está bem? As 70 páginas foram o que eles leram, mas não leram as 30. Então vinham realmente
interceptar, interpelar Jesus. E foi aquela história que vocês disseram. Que disseram e ouviram. Reparem, vem Jesus, todo sossegado, eles armadilhados, como agora nós sabemos o que está a acontecer, armadilhados para castigar. E Jesus foi apanhado um bocadinho de surpresa. Não vamos dizer que não, porque já há um bocado acabei de dizer que ele também, por si, era histórico, porque ele nasceu do ventre sagrado de Maria Santíssima. Se fez homem como um de nós. Mas histórico só por esta natureza da importância que ele veio para evangelizar e provar e mostrar que era preciso não terminar com a lei, melhorar os aspectos da lei e colocar a nova realidade que era o amor, a paz e a salvação. Portanto, e o perdão em si. Então, vem e ele diz muito bem, apanha-nos ali, não é? Vou apanhá-los já. Vamos apanhar-nos todos contentes, esfregar as mãos. Vai ser apanhadinho. Falei da ratoeira. Não vos esqueçais. O que é que eu falei da ratoeira? Todo contente. Vai ser ali. Está ali a armadilha. Ele vai cair. Então fizeram-lhe aquela questão que nós ouvimos. E Jesus, depois de ver bem, percebeu, claro, também filho de Deus, percebeu aquela manha, aquela forma capciosa deles, e então chega e de imediato o que é que faz? Mas afinal estás com isto tudo, vamos pensar que houve uma conversa maior do que aquela que está aqui, que São Mateus nos descreve, e diz, o que é que afinal o que é? Dizem lá, onde está a moeda? O tal denário, onde está a moeda? E veio a moeda. Eles não contavam com aquilo, e eles muito sábios, porque não leram as 30 páginas. Estão a escutar gente, não leram as 30 páginas, porque elas estavam lá bem escritas e inscritas, nos anais da sabedoria, mas eles não leram. E o que é que faz? Pegam e vão com a moeda. Tiram a moeda do bolso. E Jesus diz, quem é esta efígie? Quem é esta pessoa? É César. Então, se é César, dai a César o que é de César. Queres mais? Foram eles que mostraram. Jesus não mostrou nada. Se calhar nem tinha nenhuma moeda com ele. Dai a César o que é de César. E restitui a Deus o que é de Deus. Ou dai a Deus o que é de Deus. Foi isto que eles não quiseram perceber. Porque Jesus aqui começou imediatamente a mostrar a sua validade santificante e a provar logo a salvação, quando diz, dai a Deus o que é de Deus. Restitui a Deus. Eles não vieram com isso. Eles vieram para levar, castigar e crucificar. E Jesus, ao mesmo tempo, aproveita a oportunidade imediatamente para evangelizar. Sabes porquê? Porque vou falar deste homem histórico, Jesus. Porque ele leu as 100 páginas. E os outros só leram 70. Tinham as 100 também. Acharam que leram. E é por isso que nós nos confundimos, muitas vezes, a falar uns com os outros e muitas coisas. Porque achamos que lemos tudo, mas ficaram 30 por ler. Então, temos aqui a resposta que vocês escutaram tanto como eu. E o que é que quer dizer isto? Restituir a Deus. Redai a Deus o que é de Deus. É o que nós temos muita dificuldade e o que eles têm e que eles não quiseram perceber, que era dar a Deus o amor, a paz entre eles e todo, em vez daquela aquela forma ricaça de que eles viviam, exorbitante, aquela forma que eles distribuíssem pelo povo, que era o povo que lhes dava. Pronto, Deus foi bem claro. Reparei, a moeda que era César. E o rei, o imperador, digamos assim, que era Tibério, mas pronto, estava ali César. E deram-lhe a moeda e o Senhor, foi isso que nós escutámos. Muito bem, pronto, dai a César o que é de César. Isto quer dizer o quê? Pronto, não vamos falar agora nos tempos de hoje, já sabemos que nós temos, o que é que nós vivemos socialmente? O que é que o Estado faz? Vamos a pagar coisas. Mas a verdade é uma. Não põe a pagar a mim, Albino. Não põe a pagar Justino ou Maria e por aí adiante. Ele põe a pagar todos. Uns obedecem melhor, outros obedecem pior. Com subterfúgio importa pouco. Importa é que ele põe a pagar todos. É o Estado. E Jesus vivia historicamente. Era o Estado do tempo. Portanto, havia as cobranças. E as cobranças existiam. Custa-nos muito. Temos o direito de reclamar? Temos. Temos o direito de nos fundamentar, criticar? Temos. Mas também temos o dever de
pagar. E eu estou a dizer isto porque me vai custar muito para o mês que vem pagar o IMI. Vai, pronto, mas tenho que o pagar. Se me perguntassem se eu queria pagar, não quero. Mas tenho que o pagar. Reparei. Repara. Olha como o imposto chega. Então, aí está. Isto é a própria mensagem de Deus nos está a querer dizer na pessoa do seu filho. Paga e acabou. Se queres agora refutar estas coisas, arranja argumentos. Caminha nisso. E por aí adiante nós conhecemos que são os mandatos sociais da humanidade. Isto não vou alongar, porque são situações de facto que nós temos que atualizar em termos do que a Sagrada Escritura nos pode dizer e o que é que aquilo nos pode dizer efetivamente a cada um de nós como pessoas. Haja esta grandeza de amor e, como estamos neste término da prédica, que seja sempre uma bênção no nosso coração, que sejamos de facto cristãos, atentos, despertantes, acordados. E vou dizer-vos, vós se calhar temos alguma dificuldade, porque temos a vossa vida, sois todos chefes de família e matriarcas de todo o amor dos filhos, temos tantas coisas por aí, e claro, e a vossa vida conjugal, eu sou aquele que sou, estou convosco, e já disse que a minha vida está na vida dos outros, não me importo muito. Mas pensai, é preciso também saber sacrificar o nosso tempo, aproveitar o nosso tempo. E termino nisto e perdoai-me o alongamento. 24 horas tem no dia, aquilo que, através disto, cronologicamente, Santo Agostinho não existe isto. Existe uma coisa que tem no tempo, não há antes, que é a tempo. O tempo é sempre o mesmo. Na perspectiva agostiniana, é sempre o mesmo. Nós é que fizemos isto, da cronologia, dar jeito. Mas vamos pensar nas 24 horas. Reparem o tempo que nós dedicamos às nossas coisas, às nossas fantasias, à nossa vida, a desinteresse total da nossa caminhada. Contem, cada um tem a sua obrigação de fazer esta catequese e vejam o que é preciso. Façam. Se pudesse ser exemplo, há uns anos, mas pronto, muito mais, agora também como bispo, sou obrigado a ter uma disciplina muito maior. Eu todos os dias desperto às 5h15 da manhã. Tá? Todos os dias. Às 5h30 pus o pé fora daquilo que é quentinho, ou então que está o calor. Às 6 horas da manhã estou em exercício litúrgico. Depois vou fazer algumas coisas que tenho que fazer após este tempo do meu cotidiano. Depois tenho horas litúrgicas. Tenho atendimento com cada um de vós, aqueles que me procuram. E à noite, antes de me preocupar com as situações destas notícias macabras e realmente traiçoeiras e maldosas que só nos fazem mal, evito essas coisas, ofereço a minha vontade de estar a olhar para estes métodos, que é televisões e por aí adiante, então, sim, vou orar e vou ler aquelas 30 páginas que também às vezes não as leio. Então será bom. Será bom pensar o que é a nossa caminhada. Ler as páginas que eu também posso passar em branco. E neste dia que vou fazendo, de uma entrega total à humanidade, claro, mas a Deus e à oração. E é aí que se ocupa. Se eu estou na cama, e é só por doença, mas se estou na cama, 10 horas, 11 horas, eu pergunto a cada um de nós que tempo é que eu estou a dedicar a alguma coisa. Se eu tive 10 horas deitado ou a dormir mesmo, tenho quantas horas? Contai. Não há mais, cronologicamente, não há mais um segundo das 24 horas. Que tempo tendes ou têm estas pessoas que procedem assim. Quer dizer, no tempo em que nós vamos viver, e eu espero para o céu, que será realmente um requisito de grandeza eterna, mas que tempo é que eu tenho para fazer todo o conceito da minha própria vida? Tenho sono, tenho cama e tenho de dormir. Se eu durmo 8, 10, 12 horas, não sou nenhum bebê, estou a falar de gente adulta. Quer dizer, que tempo é que eu tenho para mim? É isto que nós devemos pensar, sabeis?
O que tempo é que eu dedico a Deus e que tempo é que eu tenho? Porque metade do tempo passa a dormir. E perguntem ao vosso sonho e perguntem à memória a longo prazo aquilo que vocês alojam lá e o que lá está. Sabeis? Como René Descartes dizia muito bem, o homem vive em vigília constante. Quer dizer, nós nos enganamos a nós próprios a dormir. E depois vêm os psicanalistas a ensinar-nos como se faz a psicanálise e como se pode diminuir o sono no tempo que nós percorremos. Pronto. E porque tenho que acabar, porque a Dona Maria é isto, 1 hora é muito tempo, ela olha para o relógio, vamos então professar a nossa fé. A Dona Maria estava cortada. Cremos em Deus. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido e Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação desceu dos céus. Encarnou por Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. E ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professa o só batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, a exemplo do apóstolo São Paulo, oremos nós também ao Pai Celeste pela Igreja e por todos os homens deste mundo, dizendo numa só voz: ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, pelas que vivem em países de missão e pelos seus bispos, presbíteros e missionários, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelos que estão constituídos em autoridade, pelos que dão a César o que é de César e pelos que dão a Deus o que é de Deus, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos homens e mulheres mais infelizes, pelos que sofrem a ditadura e a opressão e por aqueles que vivem sem direitos, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelas missões de todo o mundo, pelas religiosas e irmãos leigos que as servem e pelos cristãos que por elas oram sem desânimo, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pela nossa Assembleia aqui reunida, pelos fiéis que permanecem firmes na esperança e pelos que praticam com alegria a caridade, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Todos os nossos irmãos que dão testemunho de Cristo, todos aqueles que precisam de paz no seu coração, nas famílias, e também lembrando hoje o oferecimento que fizemos ao passamento dos nossos irmãos para a casa do Pai, cuja lista vocês escutaram, todos aqueles que estão nas vossas intenções e no vosso coração, familiares, e de quem entenderem que as intenções da Santa Missa podem ser oferecidas. Vamos nos lembrar deles todos e, sobretudo, também lembrar, neste agradecimento a Deus, dos nossos
irmãos vão nascendo para um dia se filiarem em Cristo na maternidade. Todas as mulheres bem-vindas hoje, o seu realmente prazer maternal e estas crianças que podem nascer ao mundo, pelos doentes, pelos presos, pelos pobres, pelos abandonados, por aquilo que eu disse, e pelos sofredores. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Senhor, Deus do Universo, que acolheis as orações e as ações de graças daqueles que se reúnem em igreja. Escutai os anseios do coração e as súplicas que vos apresentamos com toda a confiança. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Tomai e recebei as horas do meu dia, alegrias e dores, penas e trabalhos. For eu rico, Senhor, e muito vos daria, mas sei que nada valho, que tenho eu, meu Deus, para pôr sobre a batina, que as mãos do sacerdote levam no altar, a não ser esta imensão, esta infinita pena, de nada ter para dar. Tomai e recebei as horas do meu dia, alegrias e dores, penas e trabalhos. For eu rico, Senhor, e muito vos daria, mas sei que nada valho. Ora, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a honra e glória do seu amor, para nosso bem e toda a sua santa Igreja. Oremos. Fazei, Senhor, que possamos servir ao vosso altar com plena liberdade de espírito, para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever, é a nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Por Jesus Cristo, vosso amado Filho, Ele é a vossa palavra, por quem tudo criastes, enviado por vós como Salvador e Redentor. Fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. O céu e a terra proclamam a vossa glória.
Bendito que venha em nome do Senhor, hosanna nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramai sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu aos discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à presença da vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-o perfeita na caridade, com o Bispo de Roma, Santo Padre, Papa Francisco, o nosso Patriarca José Fernando, e por mim, vosso humilde servo Albino, e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença, tendo misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, nosso padroeiro, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Senhor, ousamos dizer como Ele nos ensinou: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Comei o vosso corpo e sangue, Senhor Jesus Cristo, não seja para o meu julgamento e condenação, mas pela vossa misericórdia me sirva de proteção e remédio para a alma e para o corpo. Que assim seja. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. é este o Meu mandamento, amai-os como eu vos Corpo e sangue de Cristo. amei. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. não A há maior prova de amor do que dar a vida pelos amigos. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água lá de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó meu Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me para vós, para que vos louve o vosso santos por todos os séculos dos séculos. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Peço-vos perdão, vós que não creio, não adoro, não espero e não vos amo. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Minhas irmãs e meus irmãos, inclinai-vos para receber a bênção. A paz de Deus, que excede toda a inteligência, guarde os vossos corações e o vosso espírito no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, por nosso Senhor. Amém. Amém. Deus Todo-Poderoso vos abençoe com a sua misericórdia e ilumine a vossa inteligência com a sabedoria da salvação. Amém. Deus faça crescer em vossas almas o espírito de fé e vos torne perseverantes na prática das boas obras. Amém. A luz do Senhor dirija os vossos passos e vos oriente no caminho da caridade e da paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sabeis que o primeiro dia da semana não é segunda-feira. Estamos todos habituados sempre a dizer. O primeiro dia de semana é precisamente hoje, domingo. E foi bem na oração aqui explícito. E é explícito. O dia que começa a semana é ao domingo e não é domingo-feira. Quase que devia ser. Mas é ao domingo, não à segunda-feira. Segunda-feira já é o segundo dia da semana. Pronto, porque já estamos neste domingo, dias Domini, dia do Senhor, dia do amor, eu desejo um santo e bom domingo a todos vocês, às vossas famílias. Obrigado por nos escutarem. Escutaram também esta grandiosidade do amor de Deus e pela vossa presença estou iluminado dentro do dom, facto, do Espírito Santo. E que eu seja um sopro das palavras, da minha intenção, um sopro também do Espírito Santo para todos vós. E como ligamos este carisma e ungido de verdade pelo dom de Deus na pessoa do Patriarca e dos outros bispos, eu realmente quero inflamar neste sopro bondoso de amor que vos preencheis cada vez mais, sejais felizes e tenhais não só este primeiro dia da semana, domingo, todos os dias da vossa vida. E obrigado pela vossa presença. Continuai, porque também fazeis parte da comunidade. E é assim que a Igreja, a Igreja não é o espaço, nem é nenhuma igreja, nem nenhuma catedral. A Igreja é Cristo. Nós somos os ramos. Estes espaços é para que nós possamos ter estes encontros de comunidade, mais propriamente para estarmos em oração e, sobretudo, viver na Santa Eucaristia. Mas não é, de facto, a Igreja em si. Chamamos, muito bem, Igreja é Cristo. Ele é que é a Igreja total e absoluta. E então, caríssimos irmãos, já vos dei a bênção, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. Ó Virgem Maria, olhai a agonia em que a terra jaz. Dai a paz ao mundo, Rainha do mundo, Rainha da paz. Na cova da Iria aos 3 pastorinhos a paz prometeste. Se o mundo recuasse dos seus maus caminhos. Ó Virgem Maria, olhai a agonia em que a terra jaz. Dai a paz ao mundo, Rainha do mundo, Rainha da paz. Dia das Missões, Nossa Senhora Maior Missionária. Obrigado.